Juízes 14:8. Está escrito assim. Vou tentar desenvolver essa palavra. Deus falou comigo ontem por volta de 18 horas. Estou construindo ela no meu espírito, mas eu creio que o Senhor vai fazer como lhe apraz. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, para ver o quê? Para ver o quê? Eu não consegui ouvir. Para ver o quê? Eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Amém? O tema dessa mensagem é: começa doce, mas termina amargo. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Cadê os profetas dessa casa? Liberadores de decreto. Cadê você de verdade? Pastor, eu tenho 20 anos que eu estou na casa de Deus. Você já é um profeta. Amém? Estenda a sua mão profética agora sobre mim. Agora libera uma palavra sobre mim. Você pode fazer isso? Todos que estão aqui podem fazer isso. Você pode liberar uma palavra sobre mim. Eu creio que o Espírito Santo preparou algo poderoso sobre nós nessa manhã. Vai. Libera uma palavra, vai. Vai. Libera uma palavra, libera um decreto, uma profecia, uma sentença. Vai. O Espírito de Yeshua está nesse lugar. Essa não é uma manhã comum. É uma manhã que o Espírito marcou um encontro comigo, um encontro com você. É uma manhã em que o peso de glória desta casa vai aumentar. Sim, Espírito Santo. Eu pego no Espírito cada palavra que saiu da tua boca não pode se perder, não pode deixar de alcançar o destino profético. Espírito Santo, que esta seja uma manhã em que o Senhor possa nos marcar. Marca-nos, Espírito Santo. Marca-nos, Deus. Marca-nos com teu favor, marca-nos com a tua glória. Levante as suas mãos, você que pode. Adore ao Senhor com o refrão dessa canção. Você pode fazer isso. Estou preparando o caminho. Alguém está aqui? Endireitando as veredas. E cada vez mais diminuindo. Vai, declare. Porque importa que ele cresça. Meu Deus, que coisa linda. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Você pode cantar melhor. Eu acredito que você pode. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza. Sim! De que ele virá. Vai, declare! Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez, diga! Segura. Me dê tua atenção. Não sai do Espírito. Esse texto que acabamos de ler, ele evidencia o momento exato em que um grande homem de Deus começa a quebrar princípios espirituais que outrora lhe protegia. Escute, todo princípio espiritual
são considerados muros de proteção, levantados por Deus para nos guardar. Guarde o que eu vou dizer: todas as vezes que você quebrar um princípio, mais cedo ou mais tarde, você corre o risco de ser quebrado por ele. Quem está comigo aqui faz assim para me saber que você está aqui. Observando o texto de Juízes no capítulo 14, nós entendemos que 29 anos depois, Lucas, que Moisés morre, Josué completa 110 anos e ele também falece. Quando Josué morre, o texto diz que ele inaugura um tempo, porque quando você é um homem de Deus que constrói uma história para a glória de Deus, a tua morte inaugura um novo tempo na terra. Um novo tempo é inaugurado. A história chama de período profético dos juízes. E dentro do período profético dos juízes existe um novo tempo, o tempo da teocracia. Teo, no hebraico, significa Deus. Cracia significa governo. Dentro do período profético dos juízes está inserido o período da teocracia. Esse ato temporal, ele acontece por um período de 400 anos. O texto diz, em Juízes no capítulo 13, ele nos narra a história de Sansão. A história de quem? Eu não consegui ouvir. A história de quem? Sansão. Sansão, para quem não sabe, ele fora o último juiz da classe dos juízes. Ele é um homem que durante 20 anos ele exerce a condição de juiz em Israel. Juízes eram homens e mulheres levantados por Deus para julgar a nação. Eram braços de Yahvé. Era o mecanismo que Deus usava para exercer juízo sobre a nação. O texto bíblico diz que Manoá é o pai de Sansão. A sua mãe não tem o seu nome registrado na história, mas a palavra de Deus nos informa que de repente, diga comigo, de repente, um representante dos céus desceu à terra. Um anjo do Senhor aparece para a sua mãe. Ela não tem nome, mas quando o anjo vai aparecer, ela não aparece para Manoá, que tem nome. Eu aprendo um princípio: normalmente Deus sempre vai escolher os anônimos. Ela é anônima, mas o anjo desce para falar com ela. Ele se coloca na presença da mulher e diz: você é estéril, mas daqui a pouco tempo você vai dar à luz a um menino. Esse menino não é comum. Esse menino vai ser levantado por Deus para julgar a nação. Ele será um juiz em Israel. Esse menino não é apenas um juiz, ele também será um nazireu. Diga comigo, nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é alguém consagrado para serviço do reino, ou para servir o rei. Para que alguém fosse considerado nazireu, esse alguém teria necessidade de andar debaixo de 3 realidades. Esse separado não poderia passar navalha na cabeça. Este separado não poderia comer o fruto da videira, tampouco beber bebida forte. Esse separado não poderia tocar em cadáver. Sansão era um separado. Sansão era um nazireu. Uma das maiores crises, diga comigo, crises da humanidade, é porque nós não sabemos discernir quem somos, nem o porquê estamos aqui, ou seja, qual é a nossa missão. A crise da humanidade, ela acontece normalmente por não sabermos qual é a missão
Qual é o papel que devemos desempenhar enquanto estamos na terra dos viventes? A Bíblia diz que Sansão tem clareza. Sansão não está perambulando sem propósito. No Salmo 139, no versículo 16, está escrito: os teus olhos me viram e te viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos e determinados cada um dos meus dias, sem que eu tivesse vivido nenhum deles. A Bíblia está dizendo que todos os meus dias e todos os seus dias foram determinados quando nós estávamos no ventre das nossas respectivas mães. Sansão não está sem saber o que nasceu para cumprir. Ele é um nazireu, ele é um separado a serviço do rei do reino. Ele sabe que nasceu para julgar a nação de Israel. Só que o texto diz que a sua mãe, desde criança, juntamente com Manoá, seu pai, entenderam o princípio de Provérbios 22:6, que está escrito: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. O texto está dizendo: ensine a criança. O texto não está dizendo ensine o jovem. O texto não está dizendo ensine o adulto, porque a capacidade de um jovem aprender é mínima se quando ele era criança não foi lhe ensinado os princípios que ele deveria receber. O adulto tem dificuldade de receber instrução. Por quê? Porque Salomão está dizendo, o homem mais sábio de todos os tempos, que normalmente o ensino só é liberado sobre criança. Pastor, o que o senhor está dizendo é que um jovem não tem capacidade de receber instrução, que um adulto não tem capacidade de receber instrução? Não, eu estou dizendo que se ele não tiver coração de criança, ele não vai receber instrução. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? É por isso que tem gente de 70 anos que tem capacidade de absorver instrução, e tem gente hoje de 12 anos, de 13 anos, que não tem capacidade de receber instrução, porque a instrução, ela é habilitada através do coração e não da idade. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Levante as suas mãos, eu estou sentindo o Espírito fluir sobre essa casa. Escute, a mãe de Sansão, desde criança, mas o pai Manoá, liberavam sobre ele a instrução dizendo: você é nazireu, você é separado, você é escolhido, filho, você é um kadosh, você é alguém que foi reservado por Deus para cumprir um propósito. Só que a Bíblia diz que na idade adulta, a mãe liberou sobre ele, mais o pai, uma palavra dizendo: você deve se relacionar com uma mulher que nasceu na sua tribo, que nasceu na sua nação. E a Bíblia diz que ele ignorou o conselho dos seus pais e tomou por mulher uma filisteia. Ele foi atraído pelo olhar. E a Bíblia diz em Mateus no capítulo 6, no versículo 22, os olhos são a candeia do corpo, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Coloca as mãos sobre os seus olhos, por favor. Vamos fazer algo profético aqui. Espírito Santo, nos ajude a ver como o Senhor vê. Não permita que, como Sansão, sejamos atraídos por aquilo que não te atrai. Não permita que, como Sansão, sejamos seduzidos a partir do olhar. Nós não queremos desejar a casa que o Senhor não tem para nós. Nós não queremos desejar o carro que o Senhor não tem para nós, a empresa que o Senhor não tem para nós. Nós não queremos desejar, ó Pai, a família que o Senhor não tem para nós. Habilita o nosso olhar a partir de como o Senhor vê. Você está comigo aqui? Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu quero falar rapidamente sobre 3 lições que eu aprendo
com os erros de Sansão. Quantos querem aprender para não errar de verdade? Faz assim, vai, para me saber que você está disposto a beber dessa palavra. Primeiro, nem toda vinha produz uva doce. Pastora Márcia, olha que incrível. Na nossa mentalidade, é videira, está na vinha, necessariamente tem que produzir o quê? Uva doce. Mas eu aprendo um princípio: nem toda vinha produz uva doce. Está na igreja, é convertido, é batizado, ora em línguas, mas nem isso significa que por causa disso vai produzir uva doce. Tem muita gente que é imatura para entender que a árvore, ela não pode ser conhecida pela largura do tronco. A árvore não pode ser conhecida pelas flores. A árvore só pode ser conhecida pelos frutos. Eu e você precisamos ter a maturidade para entender que eu só posso gerar um diagnóstico a partir do fruto que alguém produz. Nós estamos na era da imagem, sim ou não? E mais do que nunca precisamos fazer uso do discernimento do Espírito, para que possamos compreender quem é quem. Eu e você precisamos carregar esta revelação. A ordem da parte de Deus era: Sansão, não visite as vinhas, porque você é um nazireu. E o texto diz em Juízes 14:5: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timate, e chegando às vinhas de Timate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Não dá para compreender como que Sansão está visitando vinhas, se ele é um nazireu. Visitar vinhas aqui fala de acessar ambientes que você nasceu para não acessar. Tem ambientes que não te cabe mais, eu vou repetir. Tem ambientes que não cabe você mais. Tem ambientes que não tem mais a tua medida. Tem ambientes que não tem mais a sua forma. Eu não entendi. Então vou ser bíblico. 1 Coríntios 6,12 está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Escute. O que é que o nazireu está fazendo no meio da vinha? O que é que um consagrado está fazendo no meio das vinhas? O que é que um homem casado está fazendo no meio de amigos solteiros? Frequentar vinhas é você acessar lugares, acessar pessoas que não te cabem. O que é que um homem casado está fazendo no meio de amigos que não são? O que é que um cristão está fazendo em ambientes que o Espírito Santo não frequenta? Não faz sentido estar nas vinhas, porque você é nazireu, você é separado, a marca do sangue está sobre você. Você não pode mais andar em qualquer lugar, você não pode ter aliança mais com qualquer pessoa. Guarde esse princípio, porque ele marcou a minha vida. A mesa que você senta hoje pode não definir quem você é, mas ela profetiza quem você será no futuro. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? A mesa que você senta hoje pode não definir quem você é, mas ela profetiza quem você será no futuro. Em Lucas 4,12 está escrito: e Jesus disse-lhes: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está cheio de nazireu tentando a Deus. Está cheio de nazireu tentando ao Senhor. Eu não posso tentar a Deus. Você não pode tentar a Deus. Olha o que Davi faz. Quem é Davi? O maior rei da história de Israel. Quem é Davi? O rei que nunca perdeu uma batalha. Quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus. É sobre este homem que eu estou falando. Olha o que este homem fez. 2 Samuel 11:1.
E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, quanto tempo? Num tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos, e a toda Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram os Arrabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou da sua cama, e andou passeando no terraço, quando viu uma mulher muito formosa à vista. De acordo com a cultura, Davi deveria estar onde? Na frente da batalha, representando a sua nação. Aonde um sacerdote deve estar? Na frente da família, representando a sua casa. Davi deveria estar na frente da nação, no campo de batalha, mas Davi decidiu ficar dormindo. Davi fica dormindo. O texto diz, ele acorda tarde, e ele vai passear no palácio. Pastor, eu não entendi, então eu vou colocar legenda para você. Ficar dormindo aponta para a passividade, ficar dormindo aponta para a omissão, ficar dormindo fala de alguém sem iniciativa, sem disposição, que foge das suas responsabilidades. Davi fica dormindo porque é omisso, porque é passivo, porque não entendeu o seu papel, porque não entendeu a grandeza da sua responsabilidade. Segundo, Davi vai passear onde? No terraço. Passear no terraço fala sobre alguém que julga ser forte demais para cair. Cuidado para você não ficar passeando no terraço, se sentindo um super homem espiritual, uma super mulher maravilha. Passear no terraço fala sobre alguém que decide passear entre as serpentes, crendo que não irá ser picado ou picada. Não passeie no terraço, não se movimente em ambientes hostis. Ficar no terraço fala de alguém que não entendeu 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, cuide-se para que não declare. Para quem está do seu lado, é tempo de vigiar. Mais forte, é tempo de vigiar. É tempo de vigiar. É tempo de estar acordado. É tempo de quê? A palavra que vigiar vem do latim vigilantia, THIA. Sabe o que significa vigilância no latim? Estar acordado. Essa expressão foi criada no latim para representar os soldados. Representar quem? Porque os soldados, eles operavam como sentinela, e eles ficavam sempre acordados, porque eles sabiam que dormir poderia representar a sua morte. O que o Espírito de Deus está dizendo é tempo de ficar acordado para não morrer. Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor com o refrão dessa canção mais uma vez. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Declare, vai. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Vai, declare, vai. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Sim. Volta aqui. Primeiro, nem toda vinha produz o quê? Uva doce. Não frequente vinhas Sansão. Segundo, não coloque-se à prova. Não o quê? Não coloque-se à prova. Juízes capítulo 14, versículo 8 está escrito assim: e depois de alguns dias, voltou ele fez o quê?
Voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que o corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Olha que interessante isso aqui. O texto diz que debaixo de desobediência ele vai. Ele vai debaixo de quê? A mãe disse: não vá buscar a menina, porque ela não é consagrada como você. Ele se move debaixo de desobediência. E todas as vezes que você ousar se mover debaixo de desobediência, se prepare para ir bem, mas para voltar debaixo de tragédia. Ele vai bem, ele chega no teu objetivo, mas quando ele está voltando, o texto diz que ele deveria voltar por outro caminho, mas ele altera a rota, porque todo mundo que anda em desobediência perde a consciência, e por isso altera a rota que vai alterar o destino. Esse homem altera a rota, e quando ele altera a rota, o texto diz que ele se depara com um leão morto. Ele se depara com o quê? Olhe para cá, aprenda um princípio espiritual. Pare de tentar ressuscitar o que Deus decidiu que não pode mais viver. Está cheio de gente tentando ressuscitar o que Deus disse não vai viver. O leão estava o quê? O que você está fazendo do lado do leão morto, Sansão? O que você está fazendo do lado do leão morto, rapaz? O que você está fazendo aí? Você é um nazireu, você é um consagrado, você é um escolhido. Pastor, eu não entendi nada, então deixa eu colocar a legenda aqui. Coisas mortas apontam para coisas que te dominavam no passado. Você venceu e hoje, por se sentir forte demais, está tentando ressuscitar. Já venceu. O Espírito Santo soprou, te levantou, te perdoou, te restituiu. E agora você olha para você, ao invés de se manter humilde, entendendo quem é, por falta de revelação, você está querendo voltar pelo mesmo caminho. E é aí que mora o grande risco da nossa caminhada, porque quando eu olho para mim me sentindo forte, é porque eu não entendi qual é o fundamento da minha construção. No Salmo 103, no versículo 9, está escrito assim: Deus conhece a minha estrutura e sabe que somos pó. Fala para quem está do seu lado: você não passa de pó. Você não passa de pó. Não se sinta forte, não se sinta suficiente, você não passa de pó. O leão morto aqui representa coisas impuras, irmãos. E sabe qual que é o problema das coisas impuras no ambiente espiritual? É que normalmente Satanás entende aquilo que te atrai. Então ele começa a colocar dentro das coisas impuras aquilo que é doce e que me atrai e que te atrai. Está morto por fora, mas tem sabor de mel, e por causa do sabor de mel, eu e você estamos sendo atraídos. É por isso que tem muita gente que está dizendo assim: pastor, tem problema não, é só um elogio. Está podre, mas tem gosto de mel. Pastor, não tem problema não, é só um café. Está podre, mas tem gosto de mel. Pastor, é só uma visualização. Está podre, mas tem gosto de mel. Pastor, é só uma curtida. Está podre, mas tem gosto de mel. Pastor, é um simples comentário. Está podre, mas tem gosto de mel. Sansão, está podre. E o diabo colocou mel para te enganar. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Eu sinto o Espírito Santo se mover sobre os nossos corações em amor. Eu sinto o Espírito Santo se mover em amor sobre os nossos corações. Sabe qual que é o problema aqui, pastora Jordana? Me entenda aqui. O problema é que quando o sacerdote ou as
sua esposa se move sem sabedoria, acontece um negocinho chamado consequência. A Bíblia diz que Sansão comeu. Sansão o quê? Só que além de comer, Sansão levou para casa, o que significa que as consequências não param nele, vai tocar na família. Você está comigo aqui? Olhe para cá. O que você faz sem ninguém ver vai gerar consequências na sua casa, na frente de todo mundo. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Eu sinto o Espírito Santo aqui. Levanta as suas mãos mais uma vez. Adore ao Senhor com o refrão dessa canção. Estamos caminhando para o final, mas adore ao Senhor. Você veio aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Declare. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vai, toca o céu comigo, faz isso, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Sim, Deus, é. Dono dos meus dias. Eu sinto Ele aqui na casa, vai, declare. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Escute. Terceiro, e eu termino aqui. Cuidado para não falar coisa certa para as pessoas erradas. Você está comigo aqui? Faz assim, que eu quero saber se você está ouvindo, porque isso aqui vai te ajudar. Sansão aqui já tinha quebrado 2 princípios. E eu disse para vocês no início dessa construção de pensamento que os princípios que eu quebro, mais cedo ou mais tarde, correm o risco de me quebrar. E a Bíblia diz que um abismo chama outro. Está escrito em Salmo 42:7. Sansão, de acordo com o texto, ele começa a brincar com coisa séria. Olha a mentalidade de um homem de Deus. Eu não estou dizendo de um menino, de um homem que Deus levantou para julgar uma nação, para livrar o povo eleito das mãos dos filisteus. Deus está contando com esse homem. Durante 20 anos, esse homem é o mecanismo, é o braço, é o instrumento de Deus para poder julgar a nação. Ele começa a brincar de enigma, porque todo homem sem consciência, ele deixa de ser homem e começa a fazer papel de criança. Você está comigo aqui? E ele começa a brincar de criancinha. Eu quero fazer um enigmazinho. Será que você acerta? O que ele não entendeu aqui é que tem coisa séria que não pode ser interpretada como brincadeira. E nós estamos vivendo um tempo em que a mentalidade de Sansão tem tocado em muitos. E eu não estou dizendo isso aqui com o caráter de julgar você. Eu estou pregando para mim, eu estou pregando para nós, movido pelo Espírito. Mas muitos têm brincado com coisa séria, e é por isso que muitas vidas estão completamente destruídas. Sabe o que é brincar com coisa séria? É gente que brincou de ser empresário e quando acordou estava quebrado. É gente que brincou de ser marido e só acordou quando perdeu a esposa. É gente que brincou de ser pai, mas só acordou quando perdeu o coração dos filhos. Tem gente que brincou de ter ministério, mas só acordou quando foi reprovado por Deus. Não brinque com coisa séria. Quem está aqui, diga glória a Deus. Pare de brincar com coisa séria. Não brinque com coisa séria. Sansão é eleito. Sansão é separado. Você é eleito. Você é separado. Deixa eu dizer algo para você. Deus conhece você.
Quando Deus te escolheu, Ele sabia que você ia falhar. A expectativa do autor e consumador da nossa fé nunca foi de sermos perfeitos. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o Cordeiro perfeito, e quando Deus olha para mim, Ele vê o Cordeiro perfeito. Nós somos justificados pela justificação do sangue. Você está comigo aqui? Então não queira ser perfeito, você não é perfeito, mas se esforce entendendo que o discernimento pode salvar a tua empresa, pode salvar a tua casa, pode salvar a tua família, pode salvar o seu ministério. Tenha discernimento, entenda que a vida não é uma brincadeira, que toda semente que você coloca na terra, mais cedo ou mais tarde, ela vai nascer, e isso pode trazer um grande prejuízo para você. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Em Juízes, no capítulo 16, no versículo 17, o texto diz que de tanto Sansão brincar com coisa séria, ele acabou abrindo o seu segredo para a pessoa errada. E o problema nosso é esse: a gente vai brincando, e de repente a gente perde o discernimento, e a gente já não sabe mais o que pode e o que não pode falar. Deixa eu dizer algo para você: tem coisas que você não pode abrir para ninguém, tem coisas que você não pode falar para ninguém, tem coisas que devem ser um segredo. Como assim, pastor? Tem coisas que Deus acreditou a você. E deixa eu dizer algo: se Deus quisesse que todo mundo soubesse, Ele colocava em alto bom som, em uma grande placa, para que todos soubessem. Se Deus disse só para você, guarda com você. Deus disse: você é um nazireu. Ele não disse para a nação: Sansão é um nazireu. A Bíblia diz que o anjo desceu, e o anjo que não erra falou com a mãe de Sansão. Existe alguém que ama mais o filho do que a mãe? Isaías 49:15. Podes uma mãe se esquecer do filho que ainda ama? Se porventura ela esquecer, eu não esquecerei de ti. Só Deus ama mais um filho do que uma mãe. Você está comigo aqui? Deus acreditou o segredo da vida e do propósito do garoto. Não foi na vida do pai, foi na vida da... Deus sabia que podia contar com aquela mulher, porque aquela mulher ia amar aquele menino até o seu último dia. Só que esse garoto começa a brincar, e ele fala o que não deveria para a pessoa errada. Ele abre o seu segredo. E olha o que aconteceu. Então ela fez ele dormir. Ela fez o quê? O texto deveria falar assim: então ela fez ele continuar dormindo, porque quem perde a consciência pode estar acordado que está dormindo. Ele está dormindo. Ela chama o moço. O moço então o amarra, pega 7 tranças do seu cabelo, e ele corta todas as tranças, que era o segredo da sua força. Eu aprendo um princípio espiritual, e segura na cadeira para você não cair. Tem gente que é como Dalila, só está do nosso lado nos estudando, tentando descobrir as nossas fraquezas, com o propósito de nos destruir. É por isso que a Bíblia diz: sejam simples como a pomba e sagaz como a... Ele está dizendo: você tem que ser simples, mas também tem que ser sagaz, porque nem todo mundo que está do teu lado está falando a verdade. Nem todo mundo que entra na tua casa deseja o teu bem. Nem todo mundo que te estende a mão, no fundo quer te estender a mão. O que ele está dizendo é: cuidado com quem você se relaciona, porque nem todo mundo é de verdade. E eu quero liberar uma profecia sobre a tua vida. Nesses próximos dias, Deus vai tirar do teu caminho gente falsa, gente que está brincando com você, e Deus vai colocar no teu caminho amigos verdadeiros para a glória de Deus, amigos leais para a glória de Deus. Você recebe essa palavra?
Tem como, pastor, ter um amigo leal? Provérbios 18, 24. Amigo mais chegado o quê? Amigo mais chegado o quê? A Bíblia está garantindo. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? O texto está dizendo, mas há amigo, no singular, ou seja, vão ser poucos. Não vão ser muitos amigos. Serão poucos amigos, mas serão leais. Diga comigo bem forte, glória a Deus. Agora escute. Quando você errar, não desista. Quando você errar, não. O problema nosso é que a gente erra. A gente entra em desespero. Começa a meter o pé pela mão. E acaba atrapalhando mais, estragando mais do que já estragou, sim ou não? Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão poderia reposicionar, sim ou não? Mas Sansão, ele olha para ele e ele estabelece condenação. E o nosso problema é esse: a gente se condena, porque ao invés de olhar para nós, a gente deveria olhar para. Então para de olhar para você e olha para ele. Quando você errar, não olha para você. Quando você falhar, não olha para você. Não tem ninguém que é digno do amor de Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Você precisa olhar para Deus. É por isso que quando Sansão errou, ele foi o primeiro a desistir de si. E de acordo com Números no capítulo 6, guarde isso, eu quero terminar aqui. A Bíblia diz em Números no capítulo 6 que Sansão deveria ir atrás do sacerdote, porque existia uma lei sacerdotal que dizia que quando Sansão, na condição de nazireu, pecasse, ele deveria durante 7 dias rapar sua cabeça, e no 8º dia ele ia sacrificar, e após disso ele seria restituído ao propósito. O problema é que ele fala a coisa certa para a pessoa errada. E quando eu falo a coisa certa para a pessoa errada, eu perco a unção. E quando eu falo a coisa certa para a pessoa certa, eu tenho de volta a unção que eu perdi. Não fale a coisa certa para a pessoa errada. Antes de falar um segredo para alguém, ore a Deus. Peça ao Espírito Santo para discernir o seu espírito, lhe mostrando se esta pessoa é a pessoa certa ou é a pessoa errada. Dalila é a pessoa errada. Em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa achará misericórdia. O sacerdote levaria a causa de Sansão ao Senhor, mas Dalila levou a sua causa, a sentença e a justiça dos homens. Você está comigo aqui bem forte? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Se eu me humilhar, vai, declare. Vai, declare para a gente finalizar esse culto para a glória de Deus. Vai, declare. Mais vale, diga. Mais vale um dia. Sim. Dentro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, és minha fonte, minha colheita. Escute, Vivian. 2 Reis 4:29. Olha que interessante isso aqui. O filho da viúva tem uma dor forte na cabeça, e o menino morre. O menino o quê? Não, o menino o quê? Ele tem uma dor de cabeça e ele morre. A viúva pega o menino nas mãos e ela sai andando. As pessoas começam a passar por ela e fazer uma pergunta: vai tudo bem? Sabe o que ela responde? Vai. Ela chega no moço do profeta Geazi e ele pergunta: vai tudo bem? E ela responde: vai.
Porque ela entendeu que ela não pode fazer a coisa certa para a pessoa errada. E essa geração não está entendendo isso. Quando ela chega no profeta, e o profeta pergunta, ela diz: não tem nada bem, porque o menino morreu. Tem a pessoa certa para falar, mas também tem muitas pessoas erradas na caminhada que você não pode confiar o seu segredo. O milagre só aconteceu quando ela acessou a pessoa. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Sabe o que me impressiona nessa história, pastor Natal? Porque o texto termina assim: quando Sansão, no final da sua história, se arrependeu, o cabelo voltou a crescer. Sabe o que me impressiona nesse texto? Porque eu aprendo um último princípio: o arrependimento verdadeiro ressuscita tudo que morreu sem autorização de Deus. Eu não sei o que morreu na tua vida, mas eu sei que muita coisa morreu. E o Espírito de Deus está dizendo: é tempo de ressuscitar o que morreu. Mas para isso, eu preciso que você se arrependa. Eu preciso que você reposicione o seu coração. Coloque a sua mão assim, deixa eu liberar uma palavra. Espírito de Deus, nessa manhã gloriosa nós queremos declarar pelo poder da tua palavra: vai voltar a crescer. Aquilo que morreu vai ressuscitar. Nós declaramos que, como Sansão, no final da sua história, discerniu. Nós não vamos esperar o final da nossa história para discernir. Não. Nós vamos discernir agora, para receber da parte de Deus imediatamente a restituição, a renovação, a salvação, a criação e tudo aquilo que se foi. Nós declaramos a restituição pelo poder do arrependimento em Cristo Jesus. Venha sobre nós, Espírito Santo. Marca-nos para sempre, e que o Senhor venha restituir aquilo que morreu sem a sua autorização. Nós chamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode aplaude bem forte ao Senhor.